Olá para você, está começando Ponto a Ponto Mulher, o programa que é uma parceria entre a TV Alba e a Secretaria de Política para as Mulheres do Estado da Bahia, SPM. A partir de agora, se liberte de preconceitos, quebre tabus e venha comigo, Michele Gramacho, direto ao Ponto a Ponto, que reflete, transforma, empodera e faz toda a diferença. Minha gente, o tema de hoje está mais do que especial. Maternidade sem filtro, os desafios reais, a romantização e a culpa materna. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui com muito prazer 3 mulheres inteligentes, competentes e muito inspiradoras. Aqui comigo, Nádia Teles, mãe atípica, empreendedora e publicitária. Encontrou no artesanato uma forma de ressignificar sua trajetória após o diagnóstico de autismo do filho. Buscou conciliar, então, os desafios da maternidade solo com a necessidade de sustento, fundando a Camari, uma empresa de brindes personalizados. Enfrentando também a síndrome do pânico e a incerteza do mercado, descobriu nas feiras uma nova oportunidade de inspiração. Criou a Feira das Mães Atípicas, um espaço de apoio, empoderamento e valorização do empreendedorismo materno, transformando, então, desafios em conexão e propósito. Muito bem-vinda, Nádia. Olá, Michele. Muito obrigada. Um prazer tê-la aqui com a gente, viu? Todo meu. Também aqui com a gente, Carol Bassuma, mãe especialista em fotografia de pessoas há 15 anos. Entre elas, fotografa partos e crianças. Realiza ensaios femininos terapêuticos que ajudam mulheres a se conhecerem e reconhecerem e, assim, melhorarem sua autoestima. Buscou também especialização para melhor atender o público atípico. Muito bem-vinda, Carol. Obrigada, Michele. É um prazer estar aqui hoje. Prazer todo nosso. E completando o nosso time aqui hoje, Andréa Santos, mulher negra, feminista, psicóloga clínica graduada pela Faculdade Social da Bahia, educadora social capacitada pelo Instituto Paulo Freire, ativista dos direitos humanos, extensionista em gestão de políticas públicas em gênero e raça pelo Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher, o NEIM, na Universidade Federal da Bahia, a UFBA, e é especialista também em psicopatologia e curso de vida na Universidade Católica da Bahia, a UCSAL. Bem-vinda, Andréa. Obrigada, Michele. Uau, que time, minha gente! Olha só, de acordo com o site Educar Mais Brasil, o Dia das Mães é comemorado anualmente no segundo domingo de maio, inspirado na celebração materna dos Estados Unidos e oficializado pelo então presidente Getúlio Vargas em 1932, aqui no Brasil, reconhecendo a importância do amor materno na construção de uma sociedade mais solidária e empática. É, portanto, uma ocasião especial para homenagear todas as mães, mas também é um momento para reconhecer e apoiar aquelas que estão na linha de frente da maternidade atípica. Mães atípicas, sabe o que é? Olha só, são mulheres que desempenham um papel excepcional ao cuidar de filhos com deficiência ou síndromes raras, enfrentando desafios diários que muitas vezes passam desapercebidos pela sociedade. Nádia, você é uma mãe atípica, né? É mãe de uma criança autista, o Khaled, que tem 12 anos de idade. E aí a gente queria saber como foi essa história, desde que você descobriu o diagnóstico do Khaled até os dias de hoje. Você fizesse um resumo pra gente do que você sentiu, do que você vivenciou. Esse diagnóstico, ele veio quando o Khaled tinha 1 ano e 8 meses, entre 1 ano e 8 meses e 2 anos. Foi um diagnóstico que veio relativamente rápido, né? Se formos considerar as outras famílias, que normalmente é um diagnóstico que demora, né? Temos, inclusive, agora, principalmente em mulheres, um diagnóstico que chega na fase adulta. Então, assim, para mim, o diagnóstico, ele veio como um alívio. Muitas mães não entendem isso. Porque na época o meu filho ele teve uma regressão, né, com uma hipotonia, que é uma regressão muscular, e ele parou de andar, ele parou de falar, parou de se comunicar. Então, quando o médico traz para mim, o neuro traz para mim, ele está dentro do espectro autista, eu digo, nossa, então o meu filho... Agora eu sei o caminho que eu vou seguir. Exatamente. Então, meu filho não vai passar o resto da vida em cima de uma cama, que era o que eu esperava naquele momento.
E aí eu digo para as mães que eu não tive o luto que muitas mães têm com o diagnóstico, né? Eu saí daquele consultório pensativa, mais revigorada do que eu poderia fazer dali para frente. E dali para frente começamos a lutar pelos direitos do meu filho, a lutar por oportunidades, a lutar por espaços onde ele pudesse ter o acompanhamento precoce dentro do que era indicado pelo médico. Só que junto com isso a gente se esquece do ser mulher, né? Junto com isso vem uma maternidade onde você tem que se doar, onde você tem que se dedicar o tempo inteiro. Você também se cobra muito isso? Exatamente, porque os primeiros momentos vem a questão de onde foi minha culpa, onde eu errei, será que eu tomei alguma medicação, será que foi alguma coisa que aconteceu no processo gestacional que gerou isso? Interrompendo só um pouquinho, como sempre, como se a culpa fosse só da mulher. Sim. O que não é culpa, né? A gente sabe o que é, mas por quê? E cadê a outra parcela? Você não pensava? Não, meu filho eu fiz sozinha. Até porque dentro do autismo existe uma coisa que a gente chama de mãe geladeira, onde a culpa é da mãe, né? E aí foi se buscando inúmeras hipóteses para que essa culpa pudesse ser dessa mãe. Foi algo que aconteceu no processo da gestação, foi algo que aconteceu dentro do parto. Então, você se coloca como culpada e muitos médicos dentro do consultório buscam essa culpa na mãe. Termina reafirmando essa condição. Olha que terrível. Então, assim, você tem que buscar, né, dentro de uma sociedade que conhece muito pouco sobre as condições, muitos acreditam que autismo é doença, né? E a gente tem que estar o tempo inteiro explicando, não é uma doença, é uma condição, é uma condição. Meu filho, ele é neurodivergente, né? Então, ele tem uma condição diferente, ele não tem uma doença, ele não tem problemas, como a gente escuta muito, né? Ele tem uma condição. E isso, essa busca, essa autossabotagem que muitas vezes acontecem de, meu Deus, eu sou uma fraude, de eu não estou conseguindo dar conta, eu não estou conseguindo fazer com que as coisas aconteçam, né? A gente normalmente acorda pensando assim, com quem eu vou brigar hoje? Eu vou brigar com a escola? Eu vou brigar com a clínica, com o plano de saúde? Com algum transeunte que passe pela rua? Então, isso faz com que a gente se esqueça. Muitas vezes, a gente se doa de tal forma para essa maternidade atípica que a gente até esquece que é um ser humano. Imagina lembrar que somos mulheres, que somos irmãs, amigas, filhas, enfim, todos esses outros papéis, eles somem. Eu ia fazer uma pergunta para a Carol agora, mas você trouxe alguns elementos que eu vou pular rapidinho, Carol, eu vou para a Andréa. Porque eu quero saber se existe uma fórmula ou várias fórmulas de como a mulher sair dessa cilada e não se auto-sabotar. Nádia é o nosso modelo de mãe, né, atípica, porque ela tem conhecimento, ela sabe de instrumentalização, ela já faz um processo de autocrítica, né? Nádia não é diferente de qualquer outra mãe, que não atípica, né? Porque ela maneja exatamente com os mesmos elementos, porque é uma questão cultural, né? Então, a cultura coloca um peso que a educação dos filhos cabe à mãe. Quem nunca ouviu que o filho é da mãe? Né? Então, se você quer ser mãe, você vai gestar. Se você quer dar um filho para o seu companheiro, não. Porque se acabar a relação, acaba também, né, o papel ali da paternidade presente. Então, isso, né? Nádia traz alguns fatores, inclusive a gente precisa se atentar para o fato da importância da rede. Porque uma mãe atípica ou não, ela vai precisar contar com uma rede de apoio, porque ela também é muitas outras tantas coisas que não só mãe. Sim. E ser mãe já é 80% do tempo de uma pessoa, né?
E antes de ser mãe, ela é mulher. Exatamente. Que a gente não pode esquecer. E todas as camadas que nos envolvem ser mulheres nesse país. Se você é mulher, você parte de um ponto. Se você é mulher e negra, você parte de um outro ponto. Se você é mulher negra ou indígena, você parte de um outro ponto. Se você é mulher negra, indígena e PCD, você já parte de um outro ponto. Então é por isso que eu sempre condeno essa questão de meritocracia nesse país. Não dá, porque nenhum de nós saímos do mesmo lugar, né? E aí eu vou perguntar aqui para Carol. Você também é mãe? Mãe da Malu, que tem 12 anos de idade, a gente conversava aqui, a Malu, diferente do Khaled, ela não tem uma condição de ser atípica, porém, você decidiu se especializar para trabalhar com este público. Eu queria saber por quê, Carol, o que te motivou? Inclusive, só complementando, eu realmente acredito nisso que elas falaram. Na verdade, a gente, quando nasce uma mãe, a gente tem o ditado de que nasce uma culpa, mas, ao meu ver, nasce uma sobrecarga, né? E para a mãe atípica, eu acredito que mais ainda. Então, essa rede de apoio é realmente o que toda mãe precisa, né? Mas, sim, eu senti uma necessidade, como fotógrafa, de pessoas e de famílias. Eu trabalho muito com bebês e senti, acho que já há uns 10 anos, esse crescimento muito acelerado, né? No número mesmo de autismo, de síndromes e de neurodivergência. Então, eu tive que realmente estudar e me especializar para atender bem, porque, na verdade, é perfeito isso em falar, é uma condição diferente do que a gente está acostumado, mas, na verdade, não é um problema. Pelo contrário, eu vou te dizer, eu tenho um grande prazer de conseguir atender eles, porque é mágico quando você consegue se conectar e eles são seres muito sensíveis, na sua maioria, né? Cada um tem uma questão, uma síndrome e uma individualidade, mas quando são respeitados e quando a gente consegue justamente se comunicar, entender a necessidade dele, aí as coisas ficam muito mais fantásticas e aí sim a gente consegue atender bem, né? Enfim, é algo supérfluo, né? Uma fotografia, uma coisa, mas é incrível. Mas é uma inclusão. É uma inclusão e muitos clientes falavam para mim assim, minha filha, eu nunca consegui fazer um ensaio com a minha filha, porque realmente, por exemplo, às vezes a luz, o flash, barulho, então tem várias questões que você precisa atender individualmente. E aí, se a gente não pensa nessa inclusão, numa coisa que é supérflua e simples, é um grande sonho, às vezes, de uma mãe ter uma foto com o seu filho, com sua filha, enfim. Isso me emociona muito e por isso eu busquei me especializar para atender bem, assim, essas famílias. É um registro que marca aquela relação, né, de mãe e filho de família e também pode ser aquele momento ali que seja a conexão que faltava ali, né, para poder aquela criança, enfim. Sim. Desculpa, Michele, pode falar. É porque eu costumo dizer isso, eu gosto de registrar justamente esse amor e essa conexão que já existe nas famílias, né? E que às vezes a correria do dia a dia, ou seja, às vezes um ensaio é um momento de respiro na vida daquela família ali, de justamente estarem só aproveitando, porque nossa vida é corrida, nossa vida tem demanda o dia todo e, né? E todas as mães, eu não vou dizer que as atípicas... É um registro de momento de prazer, onde você não tem que pensar em quem você vai brigar. Isso, naquele momento você não vai se preocupar que eu estou na minha paz aqui. Eu tô fazendo parte dos raros momentos. Dos raros momentos onde eu estou sendo respeitado e meu filho também. Isso é muito importante. Pois é, eu vou deixar uma pergunta aqui, porque são tantos assuntos. A gente vai falar sobre rede de apoio, a gente vai falar em tudo que envolve essa romantização da maternidade e a culpa e tudo mais. Mas eu quero deixar aqui uma pergunta para a Andréa no ar, que é o seguinte. A gente falou de mães atípicas, nós esclarecemos, né? Olha, eu numa pegadinha de novo. Eu ia falar a questão de termo e usei um termo racista. Elucidemos e eu me corrijo aqui no ar, porque é essa desconstrução que a gente tem que fazer e é essa pergunta que eu vou fazer para a Andréa. Se mudou-se o termo que era antes, pessoas, hoje a gente usa pessoas com deficiência, justamente para substituir portadores de deficiência, tudo isso que já são termos ultrapassados. Aí eu quero te perguntar para você responder no próximo bloco. Mudar a língua é uma desconstrução, é uma ferramenta de desconstruir preconceitos, mas a gente já volta. Não saia daí, porque essa resposta e muitas outras a gente vai ter no próximo bloco. Ponto a Ponto Mulher volta já.
Estamos de volta com o Ponto a Ponto Mulher, hoje com o tema Maternidade sem filtro, os desafios, a romantização e a culpa materna. Fomos para o intervalo com a pergunta no ar que eu deixei aqui para a Andréa, que é sobre essa questão da língua portuguesa, da gente sempre se revisitar no vocabulário para que a gente, se isso funciona assim como uma ferramenta de quebrar preconceitos, Andréa. Inclusive, mais do que a língua, né, se a gente revisitar momentos históricos desse país, a gente não pode esquecer do Holocausto brasileiro. Da era, né, do manicômio, onde as pessoas que eram diferentes, né, então acho que é importante a gente tratar, né, do que é atípico como sendo algo que quebra uma lógica de padrão. E, inclusive, falar sobre o autismo é trazer que é a alteração no processo de desenvolvimento. Então, por isso que quando a Nádia traz, né, tudo muito bem explicadinho, né, é uma forma da gente, inclusive, ver que ela, dentro do processo de assegurar condições mais favoráveis para o filho dela, ela se instrumentaliza para ela chegar nos lugares, inclusive, sabendo exatamente o que é que ela precisa saber para operar ali. Né? Então, quando a gente faz esse movimento de dizer que essas pessoas, elas são, antes de tudo, cidadãs. Né? Então, elas vão ter que acessar, assim, saúde, educação, lazer. Né? Vai tensionar a escola, porque antigamente existiam institutos específicos. E aí era uma lógica de luta antimanicomial ao inverso. Porque a gente quer, inclusive, uma sociedade diversa. Se o que é diferente tensiona e eu não quero aqui, porque eu não quero lidar com tensionamento, que sociedade é essa? Né? Uma sociedade de robô, né, de produção em série, que todo mundo tem que ter o mesmo sorriso, o mesmo andar, o mesmo aparelho celular, né? Porque é isso que acontece quando quem tem mais sensibilidade a barulho, a luz, né, não cabe em determinados espaços, que a presença daquela pessoa já vai servir como um enriquecedor mesmo. Perfeito. Nossa maior riqueza é a nossa diversidade. A partir do momento que a pessoa... eu não consigo conviver com o diverso. Então, pegue o seu banquinho e vá morar na selva, sozinho. Porque morar em sociedade é conviver com a diversidade, né? E que rico que a gente consiga ter essa inclusão no dia a dia. E você falou a questão de lazer, aí me lembrou, quer dizer, a gente escuta assim... um cadeirante está indo para o lazer, ou o motorista, um exemplo, né, de ônibus, assim, o que está fazendo aqui? Você não tem que estar na rua. Opa, como assim? Eu tenho que estar em todos os espaços. Né? Somos todos cidadãos, independente das nossas características. Então, obrigado também por lazer, que não é uma coisa supérflua, né? A gente não pode pensar. Então, faz parte do processo. Gente, quem nunca ouviu a frase, ser mãe é padecer no paraíso? Mas será isso mesmo? Ou essa frase ainda reforça a frustração, a insegurança e normaliza a angústia que sobrecarrega as mulheres? Né? De acordo com a matéria do portal Estado de Minas, uma pesquisa de 2022 coordenada pelo portal Mames, com o título Mames e Saúde Mental, demonstra que 62,7% das mães entrevistadas, olha este número, quando questionadas sobre a saúde mental, afirmam que tem sensação de vazio, de sobrecarga, de cansaço. E isso não significa que não haja amor, gente. E aí eu te pergunto, Nádia, é importante cada vez mais a gente falar sobre esse esgotamento da mãe? Inclusive, eu costumo dizer, eu amo meu filho, mas eu odeio ser mãe. Eu odeio ser mãe porque eu odeio a maternidade? Não. Por conta da cobrança que nos é impelida pela sociedade. Foi como você disse lá atrás, que você ser mulher negra, você ser mulher negra da periferia, as pessoas costumam dizer, estamos todos no mesmo barco. Não, estamos todos no mesmo mar. Mas em barcos Cada bem um diferentes. caminha com o seu barco. O autismo, ele é diferente dentro de uma família que tem como pagar um bom plano de saúde, como ter um atendente terapêutico acompanhando a criança durante o tempo inteiro e, enfim, todas as outras coisas que a condição financeira pode proporcionar. Ele é diferente para uma família da periferia
que não tem um plano de saúde, que depende do SUS, que depende da escola pública, enfim, que depende do que tiver aí para agarrar. São autismos diferentes. A gente não tem como comparar, nem mesmo o processo da evolução, né? A evolução de uma criança que consegue ir para uma boa clínica não vai ser a mesma da evolução de uma criança que vai ficar dependendo de 15 minutos de terapia no SUS, quando se consegue. E tudo isso é cobrado para a mãe, né? A mãe tem a responsabilidade de, se você não consegue a consulta, se você não consegue a atividade, é porque você não buscou, é porque você não procurou. E isso traz uma sobrecarga, isso traz uma solidão, isso traz uma mãe que em todo momento vai se culpando do eu não consegui, eu não posso, eu não sei. Andréa falava do processo de capacitação e eu escuto muito isso. Você foi buscar, você foi estudar, você foi ler, mas porque eu tenho uma rede de apoio. Outro dia, numa clínica, eu conversava com uma mãe em um dos poucos minutos que ela conseguiu ficar acordada, enquanto o menino entrava para fazer a terapia. E aí eu questionei dela, nossa, você sempre dorme nas terapias, a gente nem consegue ela, porque é o único momento que eu consigo fazer isso. Olha, muitas vezes eu passo semanas sem conseguir me alimentar, porque eu não consegui preparar meu alimento. Então essa mãe, ela não vai conseguir se capacitar. Ela não vai conseguir ler, ela não vai conseguir ir para a internet porque ela dorme na recepção da clínica, que é o único momento que ela consegue. Então, assim, eu costumo dizer para as pessoas, não cobrem. Não digam que todas as mães atípicas têm que entender, têm que conhecer, têm que saber. Busque acolher essa mãe. Perfeito. Né? Porque muitas vezes ela precisa tão somente do seu acolhimento. Daquele abraço. Carol, pensando nesse universo todo que envolve a mulher mãe, a mulher não mãe, e você pensou nos ensaios terapêuticos. O que seria esse ensaio terapêutico? A ideia do ensaio terapêutico é justamente para esse resgate, né, do olhar da mulher, se olhar como mulher mesmo. E aí, é lógico, não é necessário que seja mãe, né? É voltada a qualquer mulher, de qualquer idade, inclusive idosas, enfim. Porém, as mães, eu sinto que têm uma necessidade, eu não sei se a palavra é necessidade, mas sim, é um convite muito maior, porque realmente a gente se perde, né? Quem é mãe, sabe, a vida muda e nunca mais volta a ser como era. E realmente, assim, os seus horários são ocupados, a sua vida inteira é ocupada. Então, assim, a gente às vezes esquece realmente quem é essa mulher e quem é essa nova mulher, né? Porque é um convite justamente para a mulher poder se olhar e reconhecer, se conhecer às vezes, porque às vezes nem existe esse conhecimento prévio. Mas é um ensaio bem bonito mesmo para a mulher poder se olhar e ter esse momento dela, né, só com ela, sem as preocupações, sem a correria do dia a dia, sem os diversos papéis que ela ocupa, né, na sociedade. Maravilha. André, eu lembro que quando eu tenho um filho de 14 anos, 14 não, gente, 14 hoje, porque a gente está gravando esse programa, só que agora, no domingo, dia 27, ele faz 15 anos já, como esse programa vai ao ar, ele já vai ter feito 15 anos. Então eu tenho um filho, Bernardo, meu lindo, de 15 anos, e eu lembro que eu sempre fui muito good vibes na minha vida. Então quando eu fui para a maternidade, eu achei que era simplesmente eu vou sair dali com a criança e vai aparecer o dom natural e eu vou saber fazer tudo. E aí me bateu aquele desespero, logo nas primeiras semanas, quando eu observei, porque, gente, nós somos os únicos seres vivos, né, do mundo animal, que o filhote é absolutamente dependente da gente. Você vê que o cachorro, quando nasce, ele vai ali buscar o peito, o réptil também sai, vai buscar comida, mas o ser humano, se não der de mamar, se você não fizer nada, ele vai morrer por inanição. Isso me deu um pavor, um desespero. Porque a gente vive nessa romantização da maternidade, como se tudo fosse muito tranquilo. O que fazer nesta sociedade que a gente vive? André, além de romantizar, que também tira a carga do parceiro, do companheiro, né, dessa paternidade.
Você traz um tema que é recorrentemente batido, né, nos consultórios, que é o mito do amor materno. Se a gente olhar na natureza, o reino animal em geral, a gata pare e fica lá no canto, tá? Os filhotes, o cachorro, né? Que quando a gente inclusive vê um ataque, né, recorrentemente tem, né? A gente acha aquilo um absurdo, mas ali é a natureza tal qual ela é, né? A nossa infância são 12 anos, porque também somos o único animal que tem o neocórtex desenvolvido, que é onde fica a cultura. Por isso que eu acho que há um movimento recorrente de incutir na gente, mulher, sobretudo, as que gesta e pare, essa lembrança de que temos que, além de cuidar, amar, né? Porque senão, imagine, você está responsável integralmente por uma outra vida. Então, tudo que acontecer ali, em alguma forma, é você quem responde. Então, realmente, e o puerpério, inclusive, está no DSM-5, se eu não me engano, que é um livro, um manual de diagnósticos, que descreve a condição de puerpério como um momento de bombardeio hormonal e essa quantidade de responsabilidades como sendo propícia para a abertura de um quadro psicótico. Porque imagine a quantidade de informação e todo mundo dá opinião, e todo mundo isso, e você tem que alimentar de tanto em tanto tempo. E eu fiz aí traz esses resgates da tia, da família. Sim, você tem que alimentar, ver se está dormindo, ver se não vai sufocar, se, né, pode inclusive aspirar, né, o vômito e tal, e você ali desesperada e sem dormir direito, sem comer direito, sem descansar, sentindo dor a maioria das vezes, né, porque é uma condição. Né? A maternidade é uma condição, então não dá para você transpor. Eu quero, Michele, só retomar a fala da Nádia, porque eu acho que é importante falar em determinantes sociais em saúde. Né? Que você, inclusive, que pincela quando você fala sobre quem é essa personagem, né? E onde está que tudo agrava, quando ela traz esse episódio aí de ver essa mãe dormindo, né? O quão isso tem a ver com determinantes sociais, e você fala da saúde mental, que tem questões de ordem social que faz com que pessoas tenham mais predisposição em adoecer, né? Então, poucas pessoas têm predisposição genética para loucura, mas todo mundo tem uma predisposição socioeconômica para loucura. Então, a depender de onde você mora, de como você vive, de como você acessa, né, os serviços, sobretudo se você só tem um serviço público, né, e esse serviço público, por melhor que ele seja, ele tem uma demanda muito maior de clientela. Então, ainda que a gente triplique o número de profissionais, pela demanda que tem que assistir, a gente não consegue dar conta. Então, eu acho que é importante a gente trazer isso, até porque a gente precisa de políticas públicas, né, para todo mundo, perfeito, sobretudo para a população mais vulnerável, menos abastada, né, de periferia. Então, tudo isso acaba incutindo. Tem uma fala no filme Bicho e Sete Cabeças que um dos internos ele fala, ninguém diz que ficar com fome e ver seus filhos com fome faz a pessoa enlouquecer. Então, acho que até para profissionais que a gente sabe que, como todas as áreas, na área da saúde tem também uma parcela enorme de profissionais que acaba transferindo o que é no macro, né, de uma dimensão de análise do macro, para o individual, que é o micro. Então, você não se esforçou, né? Você não foi atrás de informação. Quando eu falo que Nádia é o exemplo, é porque Nádia tem muitos determinantes sociais que levaria para um outro lugar, né, para quem realmente está à deriva, né, no mar, mas à deriva. Então, quando ela é quem está instrumentalizada e que na oportunidade ela também é uma multiplicadora da informação que ela detém, isso faz toda a diferença, não é ela nela mesma, né? É ela também na comunidade onde ela está, onde ela circula, nos lugares, esse olhar sensível para o outro, que isso é muito do feminino, né? O tal dispositivo materno que não necessariamente só está nas mães.
está na condição feminina de ser, porque é uma sociedade, é uma cultura. O indivíduo influenciando positivamente o coletivo, isso é maravilhoso. Gente, eu sei que tá uma delícia o programa, tá passando assim, ó, a Maria tá aqui no meu ponto, ó, esgotou esse bloco, mas não se preocupe não, que tem mais um bloco maravilhoso pra gente chegando aí. Não sai daí, é rapidinho, ponto a ponto mulher, volta já já. Voltamos com o Ponto a Ponto Mulher, hoje com o tema maternidade sem filtro, desafios, romantização e culpa materna. Gente, olha só, atualmente existe um culto à figura da Mulher Maravilha. Aquela mulher que dá conta de tudo, que tem que ter alta performance em tudo que faz, tem que ser uma excelente mãe, esposa, namorada, companheira profissional, atleta, dona de casa, ufa. E tudo isso é muito estimulado e potencializado por onde? Pelas redes sociais. Então, a nossa equipe de jornalismo foi dialogar com o povo baiano para saber o que está achando sobre esse assunto. Vamos ver. Você já se sentiu culpada por não achar que está dando conta de tudo? Sim, algumas vezes sim. Né? Quem tem filhos, eu tenho um casal, um de 23 e a menina fez 15. E às vezes a gente se sente, sim, culpada. Você usa a rede social para mostrar a sua maternidade de alguma forma? Não diretamente, entendeu? Mostro sim, mas eu mostro muito mais o meu trabalho. Como eu te falei, sou consultora de beleza, então eu mostro muito mais o meu trabalho do que expor a minha vida com meu filho. Não muito. Valeu. As redes sociais, na verdade, ajudam a gente ter uma visão um pouco mais diferente, porque nós temos a nossa rotina em casa e nem a rotina de todo mundo é igual. Eu acho que precisa ser falado mais sobre isso, né? As mães precisam colocar para fora essa necessidade de falar do assunto realmente, de falar em relação ao que sente, em relação ao cuidar dos filhos. Eu acho que a rede social ajuda muito nesse sentido. Conte aí, se as redes sociais te fazem sentir que outras mães estão fazendo melhor do que você, essa comparação, né? Você assistir, ver nos stories, ver que alguém está postando a maternidade só a parte boa. Eu gosto de ver pelo fato da gente talvez melhorar um pouquinho. Às vezes a gente se espelha mais nas redes sociais bastante. Não, nunca me senti culpada por isso. Sempre consegui dar conta. Qual o segredo? Não sei qual o segredo. É o amor ao filho, viu? Você conseguiu conciliar trabalho, casa? Sempre consegui, não parei de trabalhar não. Depois de 6 meses voltei para o trabalho e sempre em casa na hora do almoço, amamentava, depois voltava, mas sempre estava presente. Uau! Várias camadinhas aí nesse Fala Povo, né? Eu vou começar aqui com Carol. Carol, você também usa muito as redes sociais, acho que todos nós usamos muito, usa muito para expor. É um ambiente que reforça esse estigma da Mulher Maravilha, que serve também para influenciar positivamente, para inspirar. Faz aí, como é que você está se situando nesse ambiente, como é que você enxerga isso? Eu acredito que se a gente usar a internet e a rede social, a gente conseguir expor a verdade, né? Nossa vida real, né? Assim, que todo mundo tem desafios, todo mundo falha, enfim, porque a gente fica numa vitrine ali na rede social, né? Fica assistindo vitrines, enfim, de hoje com esse boom das blogueiras, né? Dos famosos e tal. Que cada um tem uma dinâmica de vida, que não necessariamente é igual a que a gente vive, né? E a gente vive se comparando com pessoas que têm vidas totalmente diversas. Então, sinceramente, eu acredito que essa parte da rede social de comparação é muito tóxica. E não é nada saudável. Então, se a gente puder usar a rede social para poder ter uma noção de que cada pessoa tem uma vida, enfim, respeitar também, né? O outro com as demandas dele, mas, sinceramente, tentar não se comparar, porque quando a gente entra nessa coisa da comparação e de tentar ser igual ao outro, aí, sinceramente, nada vai funcionar Até bem. porque ele estava no palco da vida de uma pessoa, né? E é o que a pessoa escolhe os postar, bastidores. né? Porque até a pessoa que passa o dia todo ali, tem blogueiras que
que mostra 12 horas do dia, né? Esse é o trabalho dela, né? É o trabalho dela, mas perceba que ela escolheu o que ela botou ali, né? Mesmo sendo 12 horas. Assim, ela não vai botar, sinceramente, o que não é bom para que ela, né, poste. Então, a gente precisa ter essa percepção de que ali é uma escolha. A pessoa está postando o que ela escolhe postar. Então, é uma vitrine mesmo, né? A gente trazer aquilo ali para a realidade e aceitar. Ah, então toda mãe tem que ser assim, toda mãe tem que estar nessas condições de conseguir ser profissional, atleta, enfim, esposa, namorada e... A gente vive numa sobrecarga e numa exaustão, porque é isso que as mães vivem, as mulheres hoje vivem, a exaustão. Sem querer julgar, né, porque a gente não sabe do histórico, mas me chamou a atenção, André, que a pessoa que falou, que deu conta de tudo, foi uma mulher mais velha, uma senhora. Faça sua análise enquanto psicóloga desse fato. Inclusive, você está lendo meu pensamento. Eu ia pontuar exatamente isso. Na realidade, as redes, inclusive, está no DSM-5 como a nova toxicomania, né? Então, a gente, na realidade, não passou por um crivo de alfabetização digital, né? Nossa geração, eu falo, né, da galera dos 40, a gente viu a evolução, né, dos meios de comunicação, da mudança da internet, dispositivos, mas a questão da publicidade da vida, né, tem sido algo que até para nós profissionais, né, do comportamento, da saúde mental, ainda é algo enigmático, porque todo balanço de mudança a gente só vai ponderar aquilo, fazer a conclusão a posteriori. E tem um demarcador que é a pandemia, né? No lockdown, que a nossa casa virou o trabalho, né? Então acabou rompendo com a lógica do que é público e privado. E aí o que é que acontece? Nem todo mundo que tem acesso à leitura, que tem a ponderação dessa distinção entre o que é para mostrar e o que não é para mostrar. A discussão mesmo, né, de criança tendo rede social, como é isso mesmo? Né? Então, tem várias questões, né, várias camadas, como você disse, e, de fato, quando esta senhora faz essa pontuação de que ela deu conta e foi o amor, é porque é a reprodução do espírito da época na qual ela se tornou mãe. E como, depois de superar esses primeiros momentos, né, porque até a adolescência e juventude dos filhos, os pais estão ali apreensivos, né, estão vivendo em função de. Então, ela está, muito provavelmente, anos-luz daquele episódio, daquele fenômeno, daquela condição. E aí, falar de algo que foi ruim, você vai florir. Né? Porque você superou aquilo, logo você merece uma medalha. E aí esse ponto que você traz, né, de ser boa em tudo, o quão isso passa também pelo critério de uma sociedade patriarcal, machista, né, misógina, porque a mulher é cobrado isso. Mas os homens da mesma faixa etária, eles estão desleixados, eles não precisam ter a responsabilidade. Exatamente, tem uma justificativa. Sempre tem uma justificativa. Mas para a mulher, sempre essa romantização, inclusive guerreira. Né? Que eu não gosto dessa palavra, não. Porque, assim, a guerreira, se a gente for pensar, tem o momento dela entrar em ação. E dali ela pode descansar e daqui a pouco surge mais uma. Quem não assistiu Xena, né? Eu sou da galera dos 40. Xena, né? She-Ra. Então, assim, tinha uma situação e aí ela vestia, inclusive, uma roupa apropriada. Transformava. Ela não ia de jeans e tênis, né? Com cabelo, né? Por fazer, ou para cortar, ou para fazer luzes, enfim, né? Porque tem toda uma questão também, né? De como é que a minha imagem naquele papel vai repercutir, né? Então, não dá para estar o tempo todo, né? Não à toa somos os maiores índices de ansiedade, né? Então, as mulheres passam o dia todo ou provando que elas são competentes
ou tentando escapar das muitas violências, né? Do risco, inclusive, do assédio, da violência sexual, enfim. Então, como vamos viver como se nada estivesse acontecendo, com a pele boa, com o intestino funcionando, né? Se estamos bombardeados o tempo todo, né? Então, é algo que é eu realmente... uma digital influencer, desculpa que eu esqueci o nome dela aqui agora, falou uma coisa tão interessante, ela falou assim, ó, nós não estamos conseguindo fazer o básico, que é garantir que a mulher chegue em segurança em casa e viva. Quanto mais, então a gente tem que partir desse ponto, para a gente conseguir conquistar todo o resto. Então, Nádia, eu vou querer que você comente, né? Mas eu já vou te colocar mais uma pergunta. O seguinte, você é mãe cuidadora, né? Como é que você fez para conciliar essa vida profissional? Já que a gente tem uma baiana dizendo que foi super tranquilo, que ela voltou para trabalhar e tal. E eu quero ainda trazer mais outra, como a gente falou de camada, mais outra camada. Você teve síndrome do pânico também. Só que foi um momento de desafio, mas que deu uma inspiração, que foi a criação da Feira das Mães Atípicas. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Tudo perpassa pela questão da rede de apoio, né? Quando você tem uma rede de apoio, você consegue desbravar outras coisas. Então, a questão de ser mãe atípica, de ser mãe solo, de ser empreendedora, ela vem com essa rede. Eu digo o tempo inteiro, se eu não tivesse hoje os meus pais, eu não sei. Eu não teria a mesma disponibilidade de estar aqui, de estar nas feiras, de estar fazendo tudo o que eu faço. Então, essa rede de apoio ela é muito importante, como a Andréa fala, para toda mulher, para toda mãe e principalmente para a mãe atípica, né? Só voltando à questão do guerreira, para mim, guerreira é um termo muito pejorativo. Eu costumo dizer, chamar uma mulher de guerreira é romantizar o abandono. E não é só o abandono do companheiro, é o abandono do companheiro, é o abandono da família, é o abandono da sociedade, né? É o abandono como um todo. E o Feira das Mães Atípicas é um momento em que, logo após a pandemia, onde se junta tudo, né? Todo mundo está em processo de refazer a sua vida pessoal, profissional, em refazer o seu psicológico, e eu começo a me deparar com outras mães que se colocam no papel de eu não consigo empreender, eu não consigo ser nada mais, não consigo nem ser mãe. Né? Tanto que o índice de mães atípicas que cometem o suicídio e que muitas cometem o suicídio e acabam tirando a vida do próprio filho, isso vem crescendo muito por conta desse abandono. Né? E quando eu vejo algumas mães dizerem assim para mim, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso sair de casa, e eu digo para elas, eu também. Eu não consigo, né? Eu não consigo ir a uma consulta médica sem... Nos primeiros momentos, logo após a pandemia, eu tinha muitas reações físicas, né? De tremores, de dor no estômago, de vômitos e tal. E passava o horário da consulta e tudo passava. E só depois eu vim compreender o que era isso. E eu comecei a ver várias mães dizendo isso, então eu fiz, opa... Né? Quando eu fui convidada para a primeira feira, eu passei uma semana sem dormir. Meu Deus, eu vou sair de casa, e foi logo uma feira onde eu ia ter que ficar 13 dias fazendo essa feira, e meu Deus. E no 13º dia eu era outro ser humano. Eu era outra pessoa, e eu disse, eu preciso mostrar para as outras mães que elas também podem, que elas também conseguem. E aí a gente traz o Feira das Mães Atípicas, criando essa rede de apoio. Eu costumo dizer que o nosso grupo não é só um espaço onde as mães se reúnem para buscar um local para vender. Não é só sobre isso, é sobre estarmos juntas, é sobre conseguirmos, muitas vezes, tirar alguém que estava naquele momento pensando, eu sou a única. E quando a gente se reúne, quando a gente fala sobre as nossas vidas, os nossos filhos, que eu digo para elas, é proibido falar de filho na feira, mas não tem como, né? Gente, que delícia.
Infelizmente, o programa acabou, meu Deus. Nossa. Mas dá um tempinho pra gente. Eu vou pedir que cada uma de vocês, bem em breve, deixe uma mensagem para as mães reais que estão vivendo aí os desafios e as delícias da maternidade sem filtros. Eu vou começar com Carol. A minha mensagem é que toda mulher, toda mãe se sinta abraçada e que eu desejo de verdade que cada mãe possa se sentir acolhida e sentir que todas nós vivemos desafios, cada uma à sua maneira, mas que a gente possa entender que isso é um processo comum a todas, né? E que a gente possa se acolher umas às outras. Andréa. Tem um relatório chamado Olga Think, que ele fala sobre a economia do cuidado. Por que é que as profissões ou esse cuidado, né, doméstico é sempre subalternizado? E dizer que mulheres busquem cuidado, busquem outras, né? Tem um provérbio iorubá que eu gosto muito que diz assim: as mulheres são como rios, crescem no encontro. Maravilha. Nádia. Eu quero voltar essa mensagem especificamente para as mães atípicas, para dizer que vocês não estão sozinhas, vocês não são únicas, vocês conseguem, vocês são capazes, vocês não são culpadas, vocês não são uma fraude. Já pensei muitas vezes isso, mas com o nosso grupo de Feira das Mães Atípicas eu consegui entender que nós estamos todas juntas. Tem uma música que diz: eu sou uma, mas não sou só. Né? Então, nós estamos sempre povoadas. Muito obrigada pela presença de vocês, mas eu tenho certeza que logo em breve teremos vocês de novo aqui no Ponto a Ponto Mulher. Mães perfeitas não são reais. Mães reais não são perfeitas. A frase é da Mãe Coruja. Até o próximo Ponto a Ponto Mulher. Tchau, tchau.